Amém. Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Mais um dia, e um dia todo especial, domingo de Páscoa. Hoje nós estamos celebrando, celebrando a vida, celebrando a vida proposta por Deus através de Cristo, do seu sacrifício, buscando viver essa Páscoa diariamente, refletindo, amando e servindo a Jesus Cristo. Eu queria hoje, já começar essa escola bíblica, depois do louvor, eu queria orar com todos e nós estaremos falando um pouco sobre a Páscoa, falando um pouco, deste assunto que acredito que a maioria das igrejas hoje estará abordando. E por quê? Porque traz o tema central da nossa vida, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, aquele ao qual, Senhor Deus, fez a opção de ir para a cruz, para que hoje, Senhor, nós pudéssemos, Deus, celebrar a vida, Senhor. Hoje é domingo de Páscoa, ressurreição, vida. E vida, Senhor Deus, a verdadeira vida, ao qual o Senhor preparou, Senhor Deus, para cada um de nós. Então, que nesta manhã, Senhor, o teu Espírito nos direcione, Senhor. O teu Espírito, Senhor Deus, fale aos nossos corações. O teu Espírito, Senhor, toque, Deus, nas vidas que neste momento está, Senhor Deus, se conectando, que já conectou-se, Senhor Deus, conosco, através, Senhor Deus, dos meios, Senhor Deus, de relacionamento que são as redes sociais, meu Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando cada lar, cada casa, cada família, Senhor, nesta manhã que está ligado a nós, e que no nome de Jesus, Senhor, a tua mão continue estendida sobre a tua igreja, Senhor Deus, aonde quer que ela esteja, Senhor Deus. Abençoa, meu Pai, a nossa cidade de Garanhuns, abençoe a nossa nação, abençoe, Senhor Deus, o teu povo, Deus, espalhado pelo mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue, Deus, a falar aos nossos corações, às nossas vidas. Eu quero declarar, Senhor Deus, sabe, nesta manhã, meu Pai, o teu agir, Senhor, sobre nós, Senhor Deus, e através de nós. Pois é em nome de Jesus, Senhor, que eu oro agradecido. Amém, amém e amém. Hoje, como eu falei agora há pouco, nós estaremos falando um pouco sobre a Páscoa e até conversando, com a pessoa. Ela falou, ela dizendo assim, mais uma vez, a gente chega ano, sai ano, a gente vai estar falando, houve um probleminha técnico e isso, ajustou, glória a Deus. Então, mas a tempo e fora de tempo se torna até muitas vezes repetitivo, a gente tem que falar, porque diariamente, sabe, as gerações, os dias vão passando, o tempo, as pessoas no frenesi da vida, ora esquece, ora passa desapercebido, ora envolvido, com alguma coisa do seu cotidiano. E existe essas datas para a gente estar trazendo a lembrança, trazer a lembrança, e aí eu trago o contexto bíblico, aquilo que nos traz esperança, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra. Então, falar de Páscoa é falar de sacrifício, de entrega, de amor. Sabe, falar de Páscoa não é só apenas eu achar que eu estou inserido nesse contexto de Páscoa, porque, sabe, eu vou comprar um chocolate, eu vou, sabe, deixar de comer carne, comer apenas peixe, e tantas outras coisas que vocês conhecem, que são tradições que a nossa sociedade ela aplica e vive. Páscoa ela é muito mais do que isso, Então a gente tem que trazer, para os nossos o verdadeiro sentido, sabe, a importância real de que é, como falei lá no início,
viver a Páscoa. Não é só esse período, não é só essa semana que ela é tida como santa. Não, todos os dias nós temos que buscar viver santidade e ser santos, sal e luz nessa terra, refletir a Cristo, porque essa é a proposta, tá? Então, eu quero já dar o bom dia, né? A graça e a paz a Genilson, ao Roberto, um diácono da nossa igreja, que vai estar aqui conosco falando sobre esse assunto, né? E aí eu queria que vocês fizessem aí uma introduçãozinha, falassem um pouco, né, daquilo que vocês pensam, daquilo que vocês veem na visão de vocês. Fiquem à vontade. Eu acho que Páscoa para cada um de nós tem que ser um momento de segurança, né? Eu acho que as nossas inquietudes, os nossos medos, tudo aquilo que é normal ao homem no dia a dia, né? Com a morte de Jesus, esse medo se acabou, né? É a certeza de que Deus está caminhando conosco. É a certeza de que Ele restaurou a nossa autoridade, que a gente perdeu lá no Éden, né? Quando veio o pecado, e quando veio o pecado veio o medo, quando veio o pecado veio o homem andando de acordo com a sua vontade, o homem tendo que trabalhar de forma dura, o homem passou a sofrer, o homem passou a ter o medo que veio através de Satanás, né? Então, quando a gente olha, o medo vem por Satanás. A certeza, a paz, o suprimento vem do Senhor. É a certeza de que a vitória é nossa, né? E naquele momento da cruz, Jesus restaurou exatamente essa nossa certeza de que Ele é o nosso supridor, independente de todas as dificuldades que iremos passar ou estamos passando, mas Ele é a nossa confiança de que Ele está nos suprindo em todos os momentos da nossa vida. E se a gente olhar para trás, em todas as vezes que a gente está em determinada situação que a gente não vê solução, não é a nossa astúcia, não é o nosso achar, mas sim é o Senhor que chega nesses momentos e resolve aquele problema, aquele impossível, e muitas vezes a gente fica, como isso aconteceu, né? É o amor do Senhor, aquele amor que levou Ele na cruz. Amém. E aí, seu Alberto? Eu vejo esse momento de Páscoa como um momento de reflexão, um momento de alegria, e digo reflexão para que a gente realmente, principalmente nesse momento que a gente está passando agora com a quarentena, um momento diferente, que eu acho que eu mesmo nunca passei, de jeito que o pessoal que está assistindo a gente nunca enfrentou isso aí, de ter que estar ficando esse momento em casa, mas para que a gente lembre um pouco mais do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz por nós. E isso tem se perdido com o passar do tempo devido a esse mundo capitalista que a gente vive, onde quando chega nesses momentos que as pessoas só falam em peixe, em vender chocolate, em comprar chocolate, isso e aquilo. E é bom que nesse momento agora a gente em casa ainda vai poder refletir um pouco mais, que a Páscoa vai muito mais além do que isso. Que com o passar do tempo, como eu falei, foi se perdendo. E que a gente se alegre, porque foi através do sacrifício de Jesus, foi através da morte dele, que hoje nós temos vida. E hoje nós temos uma esperança real, uma esperança que muitas vezes o mundo tenta nos mostrar, mas como o pastor bem falou aí no início, traz à memória aquilo que nos traz esperança. E essa memória no dia de hoje é justamente do sacrifício de Jesus, onde foi um momento triste, mas que nos trouxe alegria, né? Esse sacrifício era necessário, teria que ser feito, e glória a Deus por isso. E se hoje a gente tem vida, e vida em abundância, como a palavra fala, foi devido ao sacrifício de Jesus. Então que a gente aproveite esse momento, em especial esse ano, né, de refletir um pouco mais, de valorizar um pouco mais o sacrifício de Jesus. Se você quiser comer seu ovo de Páscoa, seu chocolate, seu peixe, que você come, certo? Mas que você reflita, que você valorize mais tudo isso que Jesus fez por mim e por você. Amém. Então, meus irmãos, pegando aqui o gancho do que o Roberto falou, né? Páscoa é muito mais, né? Muito mais. Então, que nessa manhã você reflita sobre isso. Lá no início eu falei, né? Como está escrito lá em Mateus 5, 5,13, que diz que nós somos sal, que nós somos, né, o sal dessa terra,
Eu vou ler o texto que é melhor, né? O texto diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de temperar? Para não mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. O interessante é que, olhando para esse texto, a proposta desse texto é que a gente entenda quem realmente nós somos e refletimos, sabe? Eu estou indo por aqui através desse texto para que a gente pare e pense, sabe, em determinadas atitudes que nós temos e que nós deixamos até mesmo de refletir ao Senhor, sabe, de fazer aquilo que o Senhor ele propõe, porque são justamente nessas datas que nós não temos que nos moldar um padrão estabelecido pelo mundo, mas um padrão estabelecido por Deus, tá? Roberto ele colocou muito bem. Nós podemos comer chocolate, nós podemos ter os coelhinhos da Páscoa, nós podemos, né, comer, aliás, né, de chocolate, tudo e tal. Mas isso não tem que entrar no nosso coração. Não tem que entrar no nosso coração. Eu, olhando a palavra de Deus e vendo um comentário bíblico que eu queria aqui compartilhar com vocês, ele fala de algo muito interessante, né, em relação a esse texto, né, que nós precisamos entender que, como discípulos de Cristo, como servos de Deus Altíssimo, sabe, nós somos cidadãos do reino de Deus, sabe? Nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, como foi dito, e aí eu pego aqui o que o pastor Davi de Souza, ele escreveu algo bem interessante, tipo uma pastoral, ele falando sobre a Páscoa, né, no verdadeiro sentido, e a Páscoa versus os coelhos e os ovos, né? Ele coloca algo muito interessante. Ele diz que, infelizmente, né, é lembrada pelas famílias, inclusive famílias cristãs, que apenas pela distribuição de coelho e ovo, de chocolate, ou porque, né, as pessoas elas distribuem, as pessoas elas fazem isso, talvez por falta de conhecimento, de um conhecimento verdadeiro bíblico, né? E aí pode ser que nós como igreja estejamos falhando nisso, né? Não sei, ao meu ponto de vista não, mas ou porque preferem fazer-se de inocente, né? A fim talvez de evitar, né, maiores conflitos com filhos, com amigos, com familiares, né, que sempre insiste em dizer, não há nenhum problema. Ele continua dizendo que são apenas, que as pessoas muitas vezes não são apenas símbolos, são, afinal de contas, todo mundo pratica desta forma. E aí eu vejo como um perigo muito grande. Todo mundo pratica dessa forma. Se a gente for pensar nessa linha aqui, né, o que essa frase ela disse, então a maioria das pessoas são contra os evangélicos, ou contra o evangelho. Nós pensamos desse jeito. Nós, sabe, xingamos, falamos muitas vezes mal da igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então nós precisamos, sabe, entender que o Evangelho de Jesus Cristo, que o cristianismo, né, vamos colocar assim, que a gente chama como religião, ele não pode, sabe, ser adaptado. Não, a gente tem que viver a palavra, né? Então muitas vezes a gente já percebe, aqui ele faz esse comentário, que as pessoas elas tentam até cristianizar uma prática que nada tem a ver com o verdadeiro sentido bíblico da festa da Páscoa, instituída pelo próprio Deus, né? Como o texto bíblico fala, ao qual muitos artifícios são utilizados para deturpar verdades simples da sua palavra, da palavra de Deus, né? Alguns até espiritualizam
dizendo que o coelho, devido à sua grande fecundação, simboliza a igreja. Veja, muitos absurdos que a gente observa, que simboliza a igreja, que recebeu de Deus a capacidade de gerar muitos discípulos. Né? Vale lembrar que no Antigo Testamento bíblico, né, o coelho era tido como animal impuro, impuro, tá? Ao seu lado, dizem eles, vê o ovo que é símbolo de ressurreição, pois contém vida dentro de si e que apenas aguarda o momento de se revelar, fazendo alusão ao sepulcro de Cristo. Ô irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí ele continua falando aqui, ó, assim o ovo de chocolate é lembrado como um túmulo que se abre para a ressurreição de Cristo. As pinturas de cores brilhantes que acompanham as embalagens dos ovos de chocolate representariam a luz do sol. E aí eu posso dizer com letras garrafais que enganam. Né? E aqui, depois que eu vou ler isso aqui, a gente vai falar um pouquinho para te embasar realmente biblicamente. A gente aprende aqui, ele fez um resumo muito legal aqui que eu quero passar para vocês, que diz assim: mas como surgiram esses símbolos? Aonde é que está a fonte desses símbolos? Que a gente muitas vezes a gente quer desconsiderar ou quer achar que talvez, né, o pastor está sendo muito espiritual, está sendo muito isso. Não, irmãos, eu quero que você tenha um conhecimento, eu quero que você viva uma vida verdadeira, não debaixo, mas esse engano ele me dá prazer, e a nossa vida é só prazer, né? Então diz aqui, ó, historiadores retratam o surgimento do coelho como símbolo a partir de festividades praticadas anualmente pelos egípcios, no início da primavera, que utilizavam o animal como representação do nascimento em nova vida. Ao longo da história, observamos que o coelho passou a ocupar o status de símbolo máximo na festa da Páscoa, em detrimento daquilo que deveria estar no centro da atenção. Quem era? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Já os ovos começam a ser dados, né, como presente pelos persas e pelos egípcios. Os primeiros acreditavam, né, que a terra teria saído de um ovo gigante, que absurdo, né? E os egípcios, no caso eu estou falando os persas, né, eles acreditavam nisso. E os egípcios costumavam tingir os ovos com cores primitivas, acreditando que isso transmitiria boa sorte. Os cristãos primitivos da Mesopotâmia foram os primeiros a usar ovos coloridos, especificamente na Páscoa. Mais tarde, a própria igreja romana foi introduzindo outros elementos simbólicos que nada tinha a ver com as origens bíblicas da celebração da Páscoa. E aí vai entrar o exemplo de velas, né, que passou a significar Cristo, a luz dos povos. Então, se a gente olha o livro de Êxodo, no capítulo 12, né, a gente vai começar a ter um vislumbre. Mas eu vou dar uma paradinha aqui para botar também meus irmãos, eles falarem, eles comentarem alguma coisa aqui comigo, certo? Mas só um pouquinho que eu estou falando aqui para você, só um pouquinho, né? Não estou nem fazendo nada aprofundado aqui, né? Estou te dando aqui as origens e tal, e você é muito livre, meu irmão, para estudar e procurar e ver isso, certo? Como também você é muito livre de apenas ouvir e tá tudo bem, segue a vida, eu não vejo dessa forma e para você tá tudo bem. Mas o meu papel como líder de uma comunidade é de esclarecer, é de trazer a verdade, aquilo que está realmente inserido, né? E principalmente à luz da palavra de Deus. Então, quando o texto bíblico diz que eu tenho que ser sal e luz, é porque eu tenho que fazer a diferença. E aí eu passo para a Janilson, passo para a Roberta, por favor. A gente vê que são as artimanhas do inimigo, né? Ele tenta tirar o sacrifício de Jesus, né? Jesus pagou o alto preço para que eu e você tivéssemos condições de se tornar filho
de Deus, né? Através do sacrifício na cruz. E o inimigo não quer isso. O inimigo quer que a gente fique afastado dele. Ele não quer que a gente entenda o tamanho do valor desse sacrifício, porque se a gente entender o tamanho do valor do sacrifício, ele nunca mais vai ter força nas nossas vidas. Então ele traz outros símbolos para nos distrair do verdadeiro amor de Deus, né? E a gente vê isso já no período que o povo de Israel estava no deserto, né? Quando Moisés sobe ao monte para falar com o Senhor, o inimigo vai lá e diz: não, Moisés não vai voltar mais, Deus abandonou vocês, então vamos fazer um outro símbolo aqui, vamos criar um outro Deus. E fizeram lá o bezerro de ouro, e vocês sabem o que aconteceu com aquele povo. Se afastou de Deus e aí veio os problemas. Então muitas vezes a gente está dando mais valor ao coelhinho da Páscoa, ao ovo de chocolate, do que ao Senhor, do que ao sacrifício do Senhor. Amados, Páscoa nos remete à redenção. A redenção de quê? Dos nossos pecados. A graça do Senhor. Que graça? Morreu para que a gente pudesse ter a salvação de forma de graça. Só basta a gente aceitar o Senhor como verdadeiro Salvador e a gente vai estar salvo. Por quê? Porque Ele pagou um alto preço ali na cruz, né? E representa também a nossa libertação. Libertação de quê? Desse mundo, das dores, do sofrimento, porque em Cristo temos a certeza de que já somos mais do que vencedores. Porque em Cristo temos a certeza da nossa salvação, que esse não tem prêmio maior, amado. Mas o homem tende a se contentar com coisas materiais, com coisas efêmeras, né? Você vai comer um chocolate agora, ele vai trazer, ele tem substâncias que acalmam você vai se acalmar por poucos minutos, depois os problemas vão voltar. Mas quando você recebe a Cristo na sua vida, quando você entrega a sua vida ao Senhor, essa é uma alegria eterna, amado. Essa é uma tranquilidade eterna. Essa é a certeza que Deus está caminhando conosco. Então, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É o sentido de que Jesus morreu por mim e por você, para que a gente pudesse estar junto do Pai nesse momento. E aí, seu Roberto? Eu vejo que a gente vive numa sociedade que a cultura é muito impregnada na gente. E com o passar do tempo, né, isso vai ficando mais constante. Só que existe a cultura da sociedade e existe a cultura bíblica, ou seja, a palavra de Deus. E aí antes era até aceitável isso, porque o conhecimento que o povo tinha era muito pouco, né? A palavra de Deus, com o passar do tempo, foi muito, vamos dizer, presa, né? Restrita a algumas pessoas. Mas hoje em dia não, a palavra de Deus é acessível a todo mundo. Até aplicativos em celular a gente pode carregar a palavra de Deus no nosso bolso. Então muitas vezes a gente pratica algumas coisas por pura ignorância, né? Ignorância essa que hoje não dá mais para aceitar, justamente pelo acesso que nós temos à palavra de Deus, porque a gente pode discutir aqui várias e várias horas sobre a questão da Páscoa, sobre a questão do seu simbolismo, do que ela representa para o cristianismo, do que ela representa para a sociedade e para o capitalismo, mas como a palavra mesmo de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu conselho nessa manhã é que você leia a palavra de Deus, que você vê que isso aqui não é só falácia da gente, mas que você tenha esse conhecimento, que você busque esse conhecimento, que você leia a palavra, você não se conforme com aquilo que foi ensinado a você desde a sua juventude, ou desde que você era pequenininho aí, mas que você busque através da palavra esse conhecimento, que você veja realmente o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que essa cultura que é impregnada aí de séculos e séculos, você vai ver que isso vai cair por terra quando você começar a ler a palavra de Deus. Então, é o conselho que eu dou nessa manhã, que você busque, você leia os evangelhos, que você leia a respeito do sacrifício de Jesus, e você vai entender tudo aquilo que a gente está conversando nessa manhã. Amém. Então, assim, irmãos, eu quero e irmãs, que você faça uma leitura. A proposta da escola bíblica, eu até digo, né? Assim, eu estava hoje até pensando sobre isso, né?
brincando aqui, dizendo assim, é um papo de EBD mesmo, é um papo que nós estamos aqui batendo e aprendendo, tá? Já que hoje nós temos essa oportunidade, essas ferramentas, né, de rede social para estar falando. Então, assim, a Bíblia mostra que a partir do capítulo 12, né, no Antigo Testamento, ele mostra a verdadeira origem do significado desta festa, tão importante na celebração judaica e cristã, tá? E cristã. Então, depois do povo de Israel passar mais de 400 anos escravo no Egito, Deus decidiu libertá-lo, né? Para isso suscitou um libertador. Quem foi ele? Moisés, tá? Que transmitiu a ordem divina. Que ordem foi essa? Deixa ir o meu povo. Então, como o faraó ele rejeitou essa ordem, então este enviou sobre a terra do Egito 10 pragas, a fim de quebrantar o coração, né? Chegou a hora da 10ª e última praga, aquele que não deixariam, né? Aquela que deixariam aos egípcios sem nenhuma alternativa, senão, né, a de lançar fora os israelitas. Deus envia um anjo destruidor através do Egito para eliminar, né, todos os primogênitos, desde homem até animais. Êxodo 12, 12. Está escrito lá, né? Então, visto que os israelitas também habitavam no Egito, como poderiam escapar do anjo destruidor? O Senhor emitiu uma ordem específica, né, ao povo. A obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus. E aqui eu quero dar uma palavrinha aqui, tá? Em relação à igreja. Em relação à igreja. Né? Meus familiares, principalmente a minha esposa, disse, mas quando tu fala tanto apontando o dedo, mas é justamente para chamar a tua atenção, tá? Não é por uma questão de educação ou falta de educação, não é para chamar a atenção mesmo. Então, a gente usa recursos, né, que muitas vezes a gente tem para chamar a atenção. O interessante aqui é que Deus fala ao povo, à nação de Israel, através de Moisés, que eles teriam, como Deuteronômio, no livro de Deuteronômio fala, vamos errar o capítulo, né, mas consequências desse ato. Aqui não estava falando do povo hebreu, quem era mais fervoroso ou menos fervoroso, quem era um hebreu que era realmente temente a Deus e procurava cumprir ou não. E isso aqui remete muito aos dias de hoje. Muito aos dias de hoje. Deus espera que a sua igreja seja sal, seja luz, e para que ela seja isso, ela precisa ser obediente às Escrituras, aquilo que Roberto falou, ter uma cultura bíblica. Não tem um meio termo. Eu tenho que viver uma cultura bíblica. A partir do momento que eu me converti, aí eu estou falando um pouco da minha vida, que eu fui descobrindo, eu fui trazendo essa cultura para dentro da minha casa. Eu tenho 3 filhos, hoje todos 3 são adultos, mas um dia foram crianças. Um dia, sabe, eles viam nas lojas coelhinho da Páscoa, essas coisas, tudinho. E a gente orientava. E sempre fazia a opção de não trazer o símbolo, mas dava o chocolate, trabalhava aquilo ali, não tem problema nenhum. Ontem, né, eu peguei um peixe salgado e fui lá, tratei, a gente fez aqui um almoço aqui legal, mas qual a motivação do nosso coração? Cristo. Está entendendo? Então, é melhor obedecer, né? Como a Bíblia diz, do que? Continuando falando aqui, né? Cada família dos hebreus com seus respectivos primogênitos. Cada família deveria tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo. Famílias menores poderiam repartir um único cordeiro entre si. Está no capítulo 12, versículo 4. Né? O mais importante viria, né, a seguir. Parte do sangue do cordeiro sacrificado deveria ser aspergidos nas 2 ombreiras e na viga da porta da casa. Quando o anjo destruidor ele passasse, certo? Quando o anjo destruidor passasse, enviado àquela terra,
ele apenas passaria por cima. E aí vem o significado da palavra Páscoa, viu? Das casas marcadas com sangue, sem tocar mortalmente nos primogênitos. Daí o termo Páscoa, que no hebraico é Pessar, que significa passar ou saltar por cima, pular além da marca ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação da morte. Deus, né? Deixa eu acompanhar aqui, que eu estou acompanhando aqui, para não fugir de um raciocínio, tá? Deus, como eu falei aqui, ordenou o sinal do sangue para mostrar profeticamente ao seu povo, né, o que aconteceria centenas de anos mais tarde, quando Jesus Cristo derramaria o seu sangue na cruz do Calvário para libertar o mundo do poder do pecado. Então, meus irmãos, naquela noite específica, além de marcar as casas com sangue, os israelitas deveriam também comer as ervas amargas e os pães ásperos, sem fermento. E aqui, sabe, eu quero que você aprenda isso. As ervas amargas, diferente do chocolate docinho, representa os anos de sofrimento do povo, né, havia passado no Egito. Enquanto o pão asmo representava o próprio Jesus, o pão vivo que haveria de descer do céu. Está lá em João 48, 51 e 58. Sem fermento do pecado. Além disso, os israelitas deveriam estar vestidos e preparados para partir apressadamente. Êxodo 12, 11. Pois estaria à noite, né? Pois esta seria a noite de libertação da escravidão do Egito. Tudo aconteceu conforme dissera o Senhor, né? Êxodo 12, 29 a 36. E a partir daí o povo de Israel passou a celebrar a Páscoa como uma festa perpétua no memorial, todos os anos na primavera. Aqui, né, como eu acabei de ler, eu vou falar um pouco sobre isso à noite no culto, e eu já te convidar para isso, tá? Aqui diz assim: tudo aconteceu conforme o Senhor dissera. Você lê na Bíblia, essa história é passada para uma nação chamada Israel e propagada para o mundo. Assim, vou repetir de novo, aconteceu conforme o Senhor dissera. Isso aqui tem um significado muito forte. Isso é uma palavra muito poderosa mesmo, que me dá a certeza, e eu digo mais, a certeza absoluta que Deus é fiel à sua palavra e que Ele cumprirá a sua palavra e que Ele tem cumprido a sua palavra. Da mesma forma que Ele falou para aquele povo entrar nas suas casas, matar o cordeiro, marcar os umbrais, assim aconteceu. Ele está dizendo hoje: eu vou voltar. E assim vai acontecer. Então, muitas vezes nós estamos, principalmente nos dias de hoje, ouvindo muitas vozes que sempre tem um achismo e sempre está dizendo assim: não, mas não é desse jeito. É desse jeito sim, não tem achismo. É dessa forma porque assim diz o Senhor. E assim acontecerá como o Senhor Ele falou. Então nós precisamos nesse tempo de Páscoa, refletir sobre as nossas vidas, sabe? Refletir. Então o fato de Jesus, né, muitos anos mais tarde ter morrido, exatamente durante a celebração desta festa de Páscoa ou da Páscoa, não aconteceu apenas por coincidência, mas para cumprir um propósito profético de Deus. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascual enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Então não podemos, portanto, denegrir a importância de tão grande sacrifício, cujo sangue precioso foi aspergido não nas portas de algumas casas, mas
nos corações, possibilitando-nos desfrutar de uma vida abundante, longe da escravidão do Egito, mundo, e da tirania de Faraó, o inimigo das nossas almas. E aqui, sabe, eu quero passar para Roberto e Genilson, eu aqui falei, né, vamos dizer assim, apertei um pouquinho, e aqui eu queria que eles também falassem um pouco, né, dentro desse contexto aqui que eu estou falando. Nós precisamos, meus irmãos, refletir sobre as nossas ações, a quem realmente nós temos mais refletido, né? A cultura da palavra, a cultura bíblica, ou as outras culturas. E aí eu passo para vocês. A gente tem que olhar que, se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver e comparar com a história, a gente vai ver que tudo que está na Bíblia se cumpriu de uma forma integral, né? Se cumpriu de uma forma integral. Então isso nos dá certeza, como o pastor disse, de que a conclusão é que Jesus vai voltar, que Jesus vai levar o seu povo, né, para morar com ele no céu, né? Mas para isso a gente precisa ter algumas características. A gente vê que o cordeiro que foi sacrificado naquela época tinha que ser um cordeiro de 1 ano e sem nenhuma mancha. Tinha que ser um cordeiro puro, né? Então isso remete para a gente que a gente tem que buscar a santidade a cada dia, né? Que a gente tem que buscar uma vida pautada no Senhor, né? Porque Jesus é esse cordeiro puro, esse cordeiro que veio sem nenhum pecado para morrer por a gente, né? Para que a gente pudesse se tornar puro. Porque, amados, a gente infelizmente, no nosso dia a dia, a gente peca, a gente faz o que não deve fazer, mas quando a gente busca o Senhor, Ele nos convence do pecado e a gente reconhece, a gente pede perdão e Ele nos purifica, né? Então, através dele, a gente tem a certeza que um dia iremos nos encontrar com o Pai, né? Porque na hora que você estiver lá em cima, o inimigo vai dizer, não, mas ele não fez isso, não fez aquilo. E Jesus vai dizer, sim, mas eu sou o cordeiro puro que morri por ele. E eu estou atestando que ele também está puro, que ele também tem o direito de estar aqui com a gente, né? Então, que a gente possa, nesse momento de estar preso em casa, que a gente possa, que hoje o mundo tem como nos oferecer os banquetes desse mundo, né? Porque se a gente estiver lá fora, a praga vai nos pegar, né? Como aconteceu lá no Egito. Que a gente possa fazer como o povo de Israel, parar, festejar o Senhor, né? Se prevenir, né? Como aquele povo se preveniu, foi obediente ao Senhor, passou o sangue nos umbrais e a praga passou por cima, salvou aquelas casas. Então que Jesus possa ser hoje esse sangue que vai proteger a tua casa, que a praga vai passar por cima, porque você é uma pessoa fiel, você é uma família fiel, você é uma família que está celebrando ao Senhor de forma intensa. Você é uma família que hoje parou para orar. Você é uma família que hoje parou para entender o sacrifício na cruz ali do Calvário. E hoje você está alegre, porque hoje é Páscoa. Você está alegre porque o Senhor ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, você tem vida aos pés do Senhor. E essa vida te garante vitória e sucesso, porque o nosso Deus é o Deus da vitória. Amém. E aí, Sr. Roberto? O pastor falou aí sobre a questão da Páscoa, né? A Páscoa judia, quando começou ali a celebração, e né, nada mais é do que aquela Páscoa ali, uma sombra daquilo que iria acontecer ali, através do sacrifício de Jesus. E nada é em vão.
nada é em vão. Você vê que quando chegou naquele momento ali da Páscoa, ali na saída do povo do Egito, o que foi falado aqui, onde Deus manda que fosse passar ali o sangue nos umbrais das famílias, nada mais é do que mostrando o que iria acontecer, no caso na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o último sacrifício, porque o povo tinha, já que foi falado aqui da questão da santificação, da consagração, o povo tinha a cultura de levar um bezerro para matar, e os pecados eram perdoados, e as falhas dele, as faltas ali eram perdoadas. E todos os anos eles repetiam aquilo ali, mas graças a Deus, pela misericórdia dele, esse sacrifício se acabou quando Jesus morreu por mim e por você na cruz. Né? E como eu falei nesse instante, que a gente valorize isso aí, que a gente realmente esteja se separando dessas coisas aí do mundo, coisas que só levam à destruição, coisas que só levam à morte, coisas que nos afastam de Deus. E muitas vezes a gente acha que as coisas são bobas, algumas coisas das culturas que existem aqui na Terra, mas na realidade isso é só artimanhas do inimigo, artimanhas do diabo, justamente para afastar as pessoas que são tementes a Deus dos seus caminhos. Então que a gente tente se conscientizar mais, volto a dizer, que a gente leia mais a Bíblia, que a gente busque mais a Bíblia, que a gente venha entender realmente aquilo que foi feito durante toda a história para que chegasse até o sacrifício de Jesus e que hoje a gente estivesse aqui celebrando a Páscoa, né, e que pela misericórdia iremos continuar a celebrar até a sua volta, mas que a gente tenha esse entendimento que a gente precisa ser separado, né? Quando aquele sangue foi passado nos umbrais, aquilo ali fez uma separação entre as pessoas que temiam a Deus, que confiavam em Deus, que acreditavam em Deus, daquelas pessoas que não temiam a Deus, que tinham outros deuses. Teve uma separação ali. Então hoje essa separação continua do mesmo jeito. Aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm esse entendimento, né, que Jesus morreu na cruz por ele, são separados por Deus, são separados justamente para aquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Então que a gente tenha esse entendimento, que nada foi em vão, que tudo foi feito com amor, tudo foi feito com cuidado, e que possamos realmente valorizar esse sacrifício na cruz que Jesus fez por nós. Amém. Deixa eu continuar aqui para a gente fechar esses pontos aqui. Nessa terceira parte eu quero dizer a você que o pastor aqui ele fala, ele diz assim, ó, mas agir como filhos, agora o negócio fica bom, que estão inseridos numa cultura que quase sempre valoriza apenas o imediato. Como podemos, né? Aliás, eu vou reformular aqui a fala, me perdoe. Mas como agir com os nossos filhos que estão inseridos numa cultura que quase sempre valoriza apenas o imediatismo, né? Aquilo que é imediato. Como podemos nos posicionar contra um valor muitas vezes alimentado pela sociedade, que não tem nada a ver com os valores cristãos? Duas perguntas muito fortes. E aqui eu quero pedir graça a Deus para que através dessas palavras você se sinta iluminado pelo Senhor e possa agir a partir de então, tá? Porque nós não estamos aqui para estar trazendo condenação para a vida de ninguém, ok? Nós estamos aqui, o nosso papel é orientar. Eu não posso medir a tua relação com Deus, com o Senhor. Eu sei da minha relação. Então, o papel da igreja é orientar, o papel da igreja é ensinar, o papel da igreja é orar, o papel da igreja é ajudar. Então, é isso que nós estamos aqui tentando fazer, né? Vamos lá. As duas perguntas que eu fiz, né? Como é que a gente pode mudar uma cultura imediatista, né, mediante aplicar uma cultura bíblica, mediante uma cultura imediatista que está aí, e como é que nós podemos, né, nos posicionar contra, e muitas vezes alimentado, né, por uma sociedade por determinados valores que não tem nada a ver com os valores cristãos. Aí ele diz aqui: se temos a consciência de que ovos e coelhos de chocolate nada tem a ver com a celebração da Páscoa, como homens e mulheres de Deus,
temos que nos posicionar, incutindo a verdade nos corações dos nossos filhos. E aí, no meu caso, eu trago essa posição de pai paralela de pastor. O meu papel é incutir em amor essa cultura, esses ensinamentos. E esse é o papel da liderança da igreja, certo? Porque somos filhos de Deus e precisamos incutir a verdade, a verdadeira cultura que tem que ter um peso maior na nossa vida, que é a cultura bíblica. Tá? Então, é claro que precisamos agir com sabedoria perante os familiares que não conhecem a palavra de Deus, que em momentos assim, presenteiem os nossos filhos com as melhores das intenções. Outro lugar onde a gente, onde a pressão é grande sobre os nossos filhos é na escola. Então, através dos amigos, através até mesmo dos professores. E aí ele dá aqui uma sugestão: sendo assim, é necessário, se necessário for, dê a eles uma barra de chocolate para que sacie a sua vontade de comer chocolate, Uma coisa é ganharmos algo dado com carinho por alguém que não possui o entendimento bíblico. E outra é nós mesmos nos tornarmos cúmplices e propagadores de uma mentira como se fosse a verdade. E aí eu quero ler um texto, que aí esse texto, ele veio de uma forma assim maravilhosa ao meu coração, e fazer uma expressão que o Roberto usa, com força. Isaías capítulo 5, o versículo 20, Isaías 5, 20. Eu não tinha prestado atenção a esse texto como deveria, mas veja o que é que ele diz. Isaías 5, 20. Ele diz assim: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chama o bem de mal, que faz das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel, ou amargo. 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Então, eu não vou comentar mais nada, Eu já li. Você reflita, pense, tá? Porque nós mesmos não podemos nos tornar cúmplices, propagadores de uma mentira como se fosse verdade. Isaías 5, 20 e 21. Vivendo uma vida de faz de conta. E é muito importante que os nossos filhos entendam, desde pequeno, que nós temos feito uma opção de não viver uma vida apenas de aparência. Perante nossos familiares, amigos, que esse estilo de vida tem um preço. É hora de nós assumirmos nosso papel de pais, papel de pastor, de líder, não deixando escapar cada oportunidade. Então não veja isso como algo, que eu estou te fazendo, que eu estou te mostrando como você deve agir e ter a oportunidade de levar a mensagem que traz a verdadeira vida, tá? O verdadeiro sentido da Páscoa. É hora de ensiná-los que a mentira dos ovos de chocolate, de coelho felpudo, de Páscoa, tão difundida pela mídia consumista e materialista, precisa ser combatida por todos aqueles que não desejam negociar o inegociável, nem baixar os seus padrões bíblicos.
Então, meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo, a gente já está terminando. Eu quero voltar de novo ao texto que eu agora há pouco tinha lido para vocês, certo? Sobre ser sal e ser luz. Já no livro de Marcos, que também tem o mesmo texto, a gente leu Mateus 5, verso 13. Marcos diz assim, no capítulo 9, no versículo 49. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o sabor, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos, e viveis em paz uns com os outros. O interessante nesse texto é que no Antigo Testamento, eles colocavam sal no sacrifício. Todo cristão ele deve ser um sacrifício para Deus, como a palavra ela fala. Na vida cristã, o sal representa provas, purificação pelo fogo, pela justiça divina, perseguições e tal, e tal, e tal. Mas eu preciso entender que o cristão que tem convicção, que é firme na sua convicção, que vive uma vida corajosa, intensamente, essa pessoa, ela fará a diferença. Ela será o sal, ela será a luz, ela será aquele instrumento que Cristo vai se alegrar muito. Sabe, eu trouxe uma definição que eu vou falar hoje à noite, mas eu quero adiantar aqui para você, para terminar minha parte e passar para Roberto e Genilson. Nós, através da nossa obediência, precisamos alegrar o coração de Jesus. Você tem alegrado o coração de Jesus? E aí eu passo para eles. Para a gente concluir, a gente vê que o cordeiro, naquela época, quando era imolado, o povo teria que comer ele totalmente. Não poderia deixar nada daquele cordeiro. O que a gente se aponta hoje? Que a gente tem que ter Jesus de forma integral nas nossas vidas. 24 horas por dia. Mas não só na nossa vida. A gente tem que passar esse Jesus para nossos familiares. Não é você chegar agora de uma forma radical e dizer, não, você não vai comer o chocolate, porque isso, porque aquilo. Não. É uma transição. Isso é um estilo de vida. Aceitar Jesus é um estilo de vida. Então, você tem que trabalhar na sua família o ano inteiro, levando a palavra, orando, se reunindo na hora das refeições, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que tem recebido. Então, os teus filhos vão olhar e ver como é bom servir ao Senhor, como é bom estar com Ele todas as horas. Então, quando chegar nesse momento, você vai poder orientá-los, porque eles vão ter a segurança de acordo com a palavra. Eles vão ver que o que você está falando, você pratica. Então, que a gente possa ter essa visão, que o Senhor é 24 horas, 365 dias por ano. Então, faz isso, amado. Tu vai ver que como a tua vida vai mudar, como teus filhos vão estar à tua mesa, como a tua esposa ou teu esposo vai ser bênção na tua vida. Porque quando o Senhor administra a nossa vida, ela traz paz, alegria e vitória. É isso que eu tenho para dizer a você, que você tem uma feliz Páscoa na presença do Senhor. Seu Roberto. Amém. A gente fala do sacrifício de Jesus e muitas vezes a gente se esquece que da sua ressurreição. E a ressurreição significa justamente isso, uma nova vida. E é isso que Cristo tem para nos dar, é isso que Jesus quer lhe dar, uma nova vida, uma vida totalmente diferente, onde as culturas mundanas, as culturas que estão impregnadas aí fiquem para trás e que você vive uma vida totalmente diferente da que se tinha antes. Essa é a proposta do Evangelho. Você tem uma nova vida e que através desse sacrifício de Jesus que foi feito ali na cruz, dessa sua ressurreição,
não só você, mas toda a sua família tenha uma nova vida em Cristo. Então, Deus abençoe. Amém. Então, assim, meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo, né? Eu sei que algumas palavras, elas foram muito fortes e confrontadoras, né? Mas entenda que tudo que foi falado aqui foi em amor em Cristo. E eu coloco o que Genilson ele falou. Nós, cultura, a gente não nasce assim, ela é construída, melhor definir, né? Ela é construída no dia a dia, tá? Se por acaso você foi tocado nesta manhã e viu, olhando para a sua vida, para a sua casa, que há algo que precisa ajustar, vai trabalhando isso, sabe? Vai trabalhando isso. Eu te falo por experiência própria, isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom. A gente tem 2 minutos ainda pelo Instagram. Eu queria, sabe, antes da gente encerrar, eu queria falar algo para vocês. E eu espero que em Deus, sabe, esta escola bíblica ela tenha sido esclarecedora para você. Que você aplique, tá? Esses ensinamentos aqui. É pouco tempo, mas que daqui por diante você se estimule a buscar mais. Tá? A gente vai deixar essa mensagem no nosso canal do YouTube, né, Batista Morial. Você pode acessar lá, Batista Morial Garanhuns, pode acessar lá e você pode ficar revendo, né, e compartilhar também. E eu quero terminar dizendo a você que é muito importante a gente honrar o Senhor, sabe? Honrar o Senhor. Provérbios 3, versículo 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens, com as tuas primícias, de todos os teus rendimentos. Se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Tá? A alma, né? Ou a pessoa que ama, o sábio que ama, né? Ele obedece a Deus. Ele obedece a Deus. Esse texto tem a ver também com aquilo que a gente acabou de ensinar. Mas nesse momento eu queria direcionar algo para você. Você que faz parte principalmente da nossa igreja. Você que faz parte da nossa comunidade. É fundamental, meus irmãos, sabe, nós sairmos dessa situação melhores do que entramos. Então eu quero chamar você, sabe, para continuar sendo o mantenedor desta obra. Você, através da sua fidelidade, da sua oferta, do seu dízimo, que a gente sempre está postando, né, nas nossas redes sociais, você pode ajudar essa obra. Tá? Temos desafios. Os desafios não pararam. Não pararam. E eu estou falando especificamente aos membros da igreja. Não pararam. Certo? Então, conversa com a nossa liderança. Se você não faz parte da nossa igreja, mas você tem um carinho pela nossa igreja, a gente posta as contas, o número da conta, e você pode também, Deus, ofertar ao Senhor, tá bom? Deus abençoe. Aqui para o pessoal do Instagram, para o pessoal do Facebook, né? Você, meu irmão, minha irmã, sabe? Seja fiel. Seja fiel. Você que nos conhece e vive, né, o dia a dia ali na igreja, sempre tem, que a gente tem uma proximidade muito grande. Vocês sabem que a nossa prioridade é levar a mensagem, a palavra de Deus a todos, certo? Para você entender melhor, talvez você esteja aí olhando, vendo, né, assistindo essa escola bíblica que não é da nossa igreja. A gente está aqui para levar a mensagem de Deus, a mensagem, tá? Mas a gente, enquanto nesse plano físico, aqui nessa terra, nós temos compromisso. Então eu quero chamar a sua atenção a isso. Eu quero que você aplique a sua fé, certo? Em fé, né? Você honre o Senhor, em fé e em obediência, em amor, honre o Senhor, sabe? Porque eu creio, Deus tem nos sustentado e Deus nos dá a oportunidade, meu irmão. A gente não tem que transferir a nossa responsabilidade para os outros, né? Não tem que transferir até só para Deus, né? Ah, Deus, não, mas Deus cuida da sua obra, certo? Mas você está inserido na obra e essa obra, sabe, ela alcançou você através de alguém que colaborou e manteve essa obra até os dias de hoje. Então eu te chamo, né, em Deus, para que você possa continuar mantendo esta obra com seus dízimos, com as suas ofertas, colaborando conosco,
Tá bom, meus irmãos? Então, assim, eu termino essa escola bíblica dizendo a você que viva a verdadeira alegria da Páscoa. Tá? Esse é o tema da mensagem de hoje à noite. Viva a verdadeira alegria da Páscoa, que é o Senhor. Ele vive. Tá? O túmulo está vazio. Ele vive. E eu digo a você que a palavra de Deus, ela ainda é muito mais doce do que qualquer chocolate do mundo. Tá? Ele vive e ele, sabe, reina em nossas vidas. Então, que no nome de Jesus, você põe em prática esta palavra, vive essa palavra, porque aí você vai realmente ter a verdadeira alegria dentro de você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã. Eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida deste pastor, meu Pai. Eu não o conheço, mas que o Senhor direcionou, Deus, através do seu ministério, a publicar essa palavra. Deus, que o Senhor abençoe o pastor Davi de Souza. Deus, que o Senhor mais e mais, Senhor, Deus, esteja usando a vida dele como a vida de todos os pastores que gastam, né, que investem as suas vidas, muitas vezes até seus familiares que estão ali junto com ele, trabalhando. A vida, Senhor Deus, desses irmãos e irmãs, desse grande exército, Senhor, que o Senhor tem na face da terra. E eu falo aqui, em especial a Garanhuns. Que o Senhor abençoe, Deus, a cada um dos teus servos e servas, que lutam todos os dias, Senhor Deus, para implantar, Senhor Deus, debaixo de graça, poder e autoridade do nome de Jesus, Senhor Deus, essa cultura bíblica, essa cultura do céu, meu Pai, que tanto nos traz alegria, que tanto nos traz felicidade. Meu Deus, no nome de Jesus, Senhor, que todos os dias o Senhor renasça, Senhor Deus, nas nossas vidas, Senhor Deus, como neste dia, Senhor Deus, ao qual, Deus, nós lembramos a Tua ressurreição. Que o Senhor ressurja, aliás, melhor falando, todos os dias em nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor Deus, conectados conosco. Que o Senhor dê um dia de paz, de alegria, que o Senhor, Deus, guarde, proteja e livre, Deus, a sua casa e todos os seus familiares. Pois é em teu nome, Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, que eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe.